Nossa, vou falar um pouquinho da prova em si, né? Então, da perícia. O Código de Processo Penal diz que quando o crime deixa vestígio, tem que se fazer o exame de corpo de delito, né? O corpo ali é um ambiente onde aconteceu o crime. Do ponto de vista digital, hoje, essa conotação é ampla. E o momento em que você, como perito, vai ter acesso pode não ser o momento da preservação em si desse corpo de delito. Então, o pessoal entender aqui mais ou menos, né, o sujeito teve um acidente de carro, então com vítima. Por que você não tira o carro do lugar com vítima? Para você preservar aquele ambiente, né, ali, o corpo de delito ali. Se a pessoa sofre, né, um ferimento, alguma coisa, claro, vai primeiro para o hospital, mas se ela morre, ela fica ali. Por isso que às vezes fica esperando muito tempo chegar o rabecão, etc. Mas no mundo digital, e hoje tudo é digital, muitas vezes há uma dificuldade nessa interpretação. Então, mesmo nós advogados, como somos acionados, então vazou dado, por exemplo, né? Nossa primeira preocupação é preservar para Sem uma dúvida. futura perícia. Verdade. Mas isso quando a gente está na técnica. E quando acontece no dia a dia, em que o sujeito não quer preservar, ele quer ver, quer extrair, quer olhar, desliga, o sujeito está correndo, joga no lago, no rio, enfim. Como é que está a função do perito hoje em dia? O perito não deveria estar presente já no primeiro momento, quando acontecesse uma apreensão? Olha, para te responder isso, eu preciso buscar as minhas fontes históricas de quando eu decidi ser perito. Renato, eu tinha mais ou menos uns 12 anos quando eu já entendia que eu queria ser perito criminal federal. Eu era um leitor constante das obras do Arthur Conan Doyle. Então eu gosto muito do Sherlock Holmes. E se você já leu algum desses contos, você repara que ele é o camarada que ele vai no local, ele obtém as informações, analisa, ou seja, ele tem um cabedal de informação científica que ele aplica, e dali ele tira os insights e chega a uma conclusão. Isso tem se especializado ao longo da história. Nós sabemos de casos clássicos que envolvem perícia, que o Júlio César teria feito a perícia, porque numa situação real, um sujeito chamado Plantio Silvanus teria supostamente defenestrado a esposa da janela. E ele foi lá. Ele foi lá, analisou, viu que havia uma ambiência que parecia de luta corporal, e então ele entendeu que o sujeito então, tinha de fato feito uma agressão. E então ele analisou o local, ele investigou, analisou, ele julgou e o sujeito foi para o cárcere do próprio império, né? Hoje não é mais assim. Então, agora nós estamos vivendo um momento em que a tecnologia nos força a ver com mais clareza onde onde estão as esferas, né? Onde estão as camadas, onde está a fronteira dos vestígios em tecnologia da informação. Eu costumo dizer, para explicar isso, que nós estamos diante de um problema dos três corpos. Assistiu, não sei se vocês já assistiram lá o filme ou a série que trata disso. Muito interessante, mas quando se fala de três corpos, entre outras coisas, essa série está mostrando como é complexo lidar com esses corpos celestes, né, que tem massa e geram influência mútua. É assim na perícia. Então, o artigo do Código de Processo Penal fala de que em havendo vestígio é necessária a presença do perito. E hoje nós temos lá três figuras que devem aparecer para lidar com isso. Uma delas é o policial, o perito e o agente público. E aí nós estamos num debate para resolver algumas questões que são muito práticas. Mas eu digo que para resolver essa questão que ela é recente, nós estamos falando da borda das discussões atuais a respeito do crime tecnológico, então, claro, isso não está pronto ainda, né? Temos doutrina e daqui a pouco nós vamos reparar os primeiros julgados a respeito disso. Advogados se preparem, né? Porque essa questão ela está na fronteira mesmo. Mas o ponto é, lembrem que esse artigo está no capítulo das perícias. Então foi nesse capítulo que se inseriu o método pelo qual os elementos materiais, as evidências devem ser coletadas. Então eu respondo a tua pergunta objetivamente dizendo que é necessário que, em havendo um vestígio digital, se estabeleça com muita clareza essa primazia da análise pericial. E aí eu te faço também uma indagação. Você, como advogado, como é que ficaria aquela situação em que o seu cliente está num local como esse, por exemplo, de um acidente de trânsito com vítima, e aí quem é que vai coletar as evidências? E o cidadão?